já desenhadas no Campeonato Paulista. O primeiro jogo no dia 12 de março. A gente está vendo sábado, né? Também conhecido como sábado. A gente está vendo aí na tela. Palmeiras e São Bernardo. A campanha do São Bernardo. Eu tenho umas perguntas aqui, hein? No domingo tem Corinthians e Ituano. Às 19h30 é a vez de Bragantino e Botafogo. Na segunda-feira, 8 horas da noite, o pré-jogo é aqui no clube. São Paulo e Água Santa. A missão do São Bernardo é ingrata, né, Pascoal? O Palmeiras é o time mais estruturado, não do Campeonato Paulista, mas talvez do futebol brasileiro nesse momento. Então, é o time a ser batido. Tem alguma chance de dar uma zebra aí nesse meio do caminho? O time do São Bernardo é arrumado. O time do São Bernardo... Arrumado eu também tô. Isso também. Mas o time do São Bernardo é muito arrumado. Impõe um jogo físico, que é um jogo que o Palmeiras até gosta, do jogo físico. Mas eu acho que eu acho que o confronto mais complicado é São Paulo e Água Santa. É o mais equilibrado, né? Porque o jogo do Água Santa com o Santos foi um horror, como diria lá em Lisboa. Eu vi esse jogo, suei, você não imagina o tanto de passar nervoso com um jogo que foi ruim. Eu até disse aqui. Isso! Tem toda a razão. Agora, depois disso, o Água Santa melhorou muito. Melhorou demais. Eu acho que, olha lá. A manha do gato. A Simoninha passou ali, eu tô achando. É um artista. A Simoninha passou ali, hein? A gente aqui ralando um cafezinho fresquinho. O jogo do Palmeiras com o São Bernardo, eu acho que é o confronto que tem um maior nível. Maior nível. Palmeiras é melhor que o São Bernardo. Sim. Mas o São Bernardo é um time enjoado. O São Bernardo perdeu uma grande oportunidade. Perdeu uma grande oportunidade. Pascoal, ganha o jogo em casa. Sim. Aí perdeu com a Água Santa. Melhor campanha. Aí, perdeu a Copa do Brasil pro Náutico em casa também. Isso. Deu uma quedinha de produção São Bernardo, hein? É isso aí. Aí vai pegar o melhor time do Brasil no Allianz. Uhum. O São Paulo também é no Allianz. Ficou mais complicado. Contra o Água Santa na segunda-feira. Naquele acordo que o São Paulo fez. Você falou que o jogo mais complicado é esse, né? Para mim, o jogo mais complicado é São Paulo e Água Santa. O Zinho discorda, é isso? Pra mim é Bragantino e Botafogo. Bragantino e Botafogo. Ih, rapaz, esse é um bom ponto aqui, hein? Eu entendo o que o Zinho tá falando em relação a equilíbrio, né? Por mais que o nível técnico das duas equipes seja menorzinho, é isso que você tá dizendo? É o mais equilibrado. O São Paulo tem uma distância maior para Água Santa. Sim. Sim, o São Paulo. O problema é que não joga no Morumbi, mas o São Paulo com as peças aí retornando, eu acho o São Paulo favorito contra o Água Santa. O Bragantino tem uma boa equipe, mas a distância para o Botafogo não é enorme. E aí, São Paulo para o Água Santa eu acho maior a distância. Presidente, tá pensando? Não estou pensando aqui não, eu acho que assim, tem já meus favoritos. Acho que o Bragantino passa, o São Paulo passa, o Corinthians passa e o Palmeiras passa. Isso o jogo vai ser difícil e tal. Não, mas eu tô vendo. Mas aí, Mauro, já deu logo a solução, hein? Não, o São Bernardo, a gente esperava. E pode ser um grande jogo, sim, o do Palmeiras. Mas o São Bernardo deu 2 pisadas violentas na bola agora na reta final. Esses jogos que o Zinho se referiu. Perdeu pro Náutico, ok. Náutico, grandioso. Bom, jogo então, se o jogo é lá no campo se o jogo é lá, São Bernardo e Palmeiras é lá, no campinho, né? Mais apertado. Teria mais chance. Sim, teria. Mas a diferença é grande, não acredito que segura o Palmeiras. Né, deu uma... Eu não sei se volta o camisa 10 deles lá, que é muito bom. Não sei se é por causa dele também, da saída. É Vitinho. É Vitinho, é isso? Vitinho. Não sei se é por causa da saída dele, o time também caiu tanto. Mas enfim, você perdeu o jogador que vai pro Corinthians não jogou a Copa do Brasil, né? O jogador que vai pro Corinthians... Barleta lá, do São Bernardo. Christian Barleta. Ele não jogou a Copa do Brasil. Sim, não jogou. Que era uma das situações que o Corinthians vai jogar. E poder continuar caso... E ainda bem, né? Porque acabou perdendo, imagina, se ele se transferir, vai se transferir pro Corinthians, ele perderia a chance de ser inscrito pelo Corinthians. Mas enfim, então, sem o Christian e seu Vitinho, perdeu pro Náutico. Todo o mérito do Náutico. Mas o jogo foi aqui, todo mundo só se falava esse time aí é a sensação do campeonato. Sensação. A sensação. Pode terminar em primeiro, na frente do Palmeiras e tal, e não aconteceu. E ontem também em casa, né? Então, assim, eu não vejo o Palmeiras
que não foi maravilhoso ontem com o Guarani, também, o Abel. Bom. Fez que precisava, né? Não foi maravilhoso. O Palmeiras começou com um empate 0x0 contra o São Bento e terminou com um empate 0x0 Guarani. Nesse nível de time, quando o Palmeiras, nesse nível, campeonato regional, quando o Palmeiras vai muito mal, ele empata. Porque perder tá difícil. Então, assim... A gente tá vendo aí, ó. Ô, capitão, alguma chance de dar uma passeada dessa zebra aí ou não? Tudo pode acontecer no futebol, mas eu acho que a chance é pequena. Eu acho pequena. Pela qualidade dos jogadores, né, dos times, a diferença de qualidade e pelo fator casa, né? Por você jogar dentro da sua casa, com o apoio do torcedor. O São Paulo vem de um bom resultado contra o Botafogo. De virada, né? De virada, fez um ótimo segundo tempo. Que gol do Luan, hein? Que coisa linda, hein? Golaço. O Corinthians também fez um bom jogo contra o Santo André, mesmo com a ausência do Renato Augusto, o time conseguiu produzir, né, jogadas. O Palmeiras, a gente sabe do padrão, não venceu o Guarani, empatou, mas é um time que tem muita qualidade também. Então, eu vejo um grande favoritismo para os times de maior expressão, né? E o jogo do Bragantino, em cima do que o Zinho fala, é isso, porque são times que têm um pouco menos de tradição, né? O Bragantino não está jogando aquele futebol que a gente acostumou a ver em tempos anteriores, o Botafogo também não tem essa, né, sofreu ontem, começou ganhando do São Paulo, mas depois não teve força para manter. Essa foi a melhor chance do Palmeiras. Eu vejo os times que jogam em casa muito favoritos. Eu também. É isso. Se fosse botar num ranking, o jogo do Corinthians é o mais tranquilo? Eu acho que sim. O Ituano não tem um bom time. É isso. Não tem um bom time. Não sei se esse resultado vai influenciar o resultado da vitória contra o Santos, vai dar essa empolgação, esse ânimo todo pro Ituano. Mas o jogo é na Arena do Corinthians, aí lá na Neoquímica Arena. Pesou pro Santos também, né? O Ituano não tem um bom time. 42 mil pessoas, todo jogo lá na Arena do Corinthians. É difícil jogar lá. É complicado para qualquer adversário. Mesmo sendo os gigantes do futebol brasileiro. É complicado jogar na Arena do Corinthians. Para chegar ao título, passando, o Corinthians vai ter que aprender a jogar bem fora de casa. Esse é o problema. Se ele jogasse todas em casa, ele era candidatíssimo ao título, sim. Até pegando um Palmeiras ou São Paulo, quem fosse. Porque ainda há uma diferença grande do Corinthians de casa para o Corinthians fora. Ganhou do São Paulo no Morumbi, hein? Então... Um ganhou e o outro jogou, como é que você falou? Eu acho que mais do que isso, o Corinthians talvez agora, lá foi uma vitória pontual, mas eu acho que agora o Corinthians acaba essa fase de grupos do campeonato em viés de alta. Talvez tenha sido o melhor jogo do Lázaro no comando do Corinthians. Sim, foi. O adversário colaborou, né, gente? E tal, entrou, voltou, tudo deu certo. Paulinho fez o primeiro gol na volta dele e tal. Só ver as contusões aí, ver como é que tá o Renato Augusto, que é ainda peça fundamental, que por sinal fez um golaço aí, mas havia sido falta antes do Fagner, né? O gol do... É esse, né? Esse é o gol lá do Renato, o golaço. Mas parece que a lesão do Renato não preocupa, tá? É mais que bom. Ele sentiu uma dor no joelho numa bola dividida. Em casa sente muito bem, né? E faz jogos ótimos, inclusive contra o melhor time aí, que é o Palmeiras. Mas fora, foi lá no Morumbi com o São Paulo, tudo bem. Mas perdeu para outros times menores, bem menores que ele também, fora de casa. Ozinho, você concordou aqui que é o jogo mais tranquilo. É só pelo fator casa ou pela evolução do time também? Tranquilo assim, eu tô seguindo a linha do Fábio, né? O jogo de futebol é uma paixão por isso, né? Às vezes tem a zebra. Mas assim, eu vejo o fator casa, a torcida do Corinthians que é espetacular, e o time do Corinthians eu acho muito bom. Acho um time muito bom, tá encaixadinho com o Lázaro. Eu tô muito feliz com os campeonatos regionais, que tanta gente critica, fala, não serve pra nada. Tá empolgante no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Sul, em Minas. Olha as semifinais lá em Minas, pegando fogo também. Então assim, você vê que é legal o campeonato regional. E o Palmeiras, né, eu falo, é o melhor time do Brasil no momento, mas não dá pra falar assim, o Palmeiras é o campeão já, é o favoritaço. Não sei, Corinthians tá bem, São Paulo eu gosto do time de São Paulo, acho que o Rogério faz um trabalho bom, né? Então assim, tá empolgante.
Ô, capitão, eu acho que o viés de alta que eu me refiro não é só por isso. É também pelo que se encontra em campo. É você ver um Juliano indo bem perto do Vera. Juliano, segundo volante. É você ver encaixar o sistema, é você ver o fechamento dos jogadores com o treinador. Tudo isso faz diferença. É você ver o Paulinho voltando de uma lesão e já marcando um gol. Eu acho que o Corinthians chega fortalecido pro mata-mata. Não, a observação é perfeita, Dani. O Corinthians, com a chegada do Fernando Lázaro, o ambiente mudou, né? Então você percebe os jogadores mais felizes, mais confiantes, fazendo funções e, né, se dedicando até mais no trabalho do Vitor Pereira. E é um time que o Fernando Lázaro, eu fiz o Sport Center aqui depois do jogo e ele deu a entrevista falando isso, que uma das funções dele era manter um time base, só que fazer jogadores que eram considerados, entre aspas, reservas, subirem de produção, para quando ele tivesse que fazer alguma mexida, o time ter o mesmo ou um rendimento parecido. E isso vem acontecendo, né? Então, assim, tem jogadores que não produziam. O Juliano é um exemplo claro disso. O Juliano, a gente cobrava porque sabe da qualidade que ele tem e hoje é um jogador adaptado à função que vem fazendo e que vem jogando muito bem. Quando o Corinthians perdeu, a gente fala, mas o Corinthians sem o Renato Augusto, ele perde muito. Nesse jogo contra o Santo André, quando o Renato Augusto saiu, o Corinthians começou a produzir mais. Não que o Renato Augusto não seja importante, mas o time achou um mecanismo de jogo para que continuasse criando possibilidades, assim, e isso tem muito trabalho do dia a dia, né? Quando a gente fala do trabalho do dia a dia, que você olha e vê reflexo do time dentro do trabalho, a gente pode dar um exemplo positivo com relação a esse Corinthians, porque tem um bom ambiente, só que a gente olha dentro do campo um time que os jogadores têm as funções estabelecidas e isso está dando resultado, assim como a gente pode falar um pouco do Fluminense, por exemplo. E o Pascoal? Que eu falei do Pascoalzinho, o Pascoal foi jogada ensaiada, o Fluminense foi uma jogada ensaiada fica contra a dica aí para estabelecer funções em campo, né? É isso, você tem que estabelecer funções, tem que ter jogadas, o Fluminense fez uma jogada, né, vou passar rápido pelo Fluminense, mas que me chamou a atenção, um escanteio, o Ganso bate a rasteira e tem um jogador do Fluminense que eu não vou me recordar, ele finge que vai bater, Martinelli deixa passar. Então isso é treinamento, sabe? Isso é coisa que você consegue fazer no dia a dia. E o Fernando Lázaro vem fazendo muito bem isso. É um treinador jovem, inexperiente, que vai ser cobrado caso os resultados não apareçam, mas que tem boas informações, que tem conseguido passar para os jogadores o que ele quer como ideia de jogo e trouxe ao Corinthians novamente um ambiente de confiança, um ambiente mais tranquilo. Eu fiquei